Gente boa, o Lula está internado, fez uma cirurgia de emergência no cérebro. Claro que isso é sempre uma coisa preocupante, principalmente alguém na idade do Lula, mas também tem muita gente preocupada sem entender direito que cirurgia é essa, onde foi, em que região da cabeça essa cirurgia ocorreu, se o cérebro do Lula foi afetado ou não, se ele vai ter sequela ou não, se ele volta logo ou se o Alckmin vai ter que assumir a presidência. Tem um monte de gente perguntando isso. Vim aqui então para esclarecer, dar detalhes sobre que cirurgia é essa, por que ela foi provocada e qual é o prognóstico. Lula fica na presidência, vai ter que se afastar? Vamos lá que eu vou te contar essa história direitinho. Vem comigo, que eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o português, mas de vez em quando, até nessa área de ciências médicas eu me meto, né? Claro, consultando especialistas, lendo informações de fontes confiáveis e estudando um pouquinho sobre tudo que está escrito na imprensa aí, entendendo a história para depois te explicar. Então vamos nessa. Já te peço para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, para ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Também te dou uma sugestão, entra no grupo de Zap, que lá ninguém fica sem aviso, tá? Chegou o conteúdo, eu aviso lá. Aqui embaixo tem um link, que é o link da descrição, para você entrar no grupo de Zap. E também te peço, se puder, se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho no ar todos os dias para você. Você pode ser membro do canal, é uma das maneiras de contribuir, ou então usar essa chave Pix aqui, que essa, inclusive, é a maneira mais usada. E se você não puder contribuir com nada, deixa um like, um comentário, um engajamento e tá pago. Mas vamos nessa, vamos entender o que está rolando com o Lula, quais os riscos para o presidente do Brasil. Capa do UOL, Lula está bem e sem sequelas após cirurgia às pressas, diz o hospital. O Lula foi hospitalizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e passou por uma cirurgia agora de madrugada, por volta de 4, 5 da madrugada. Ele estava sendo operado, foi uma coisa assim de emergência, bastante inesperada, é por isso que muita gente ficou assustada, né? Lula é submetido à cirurgia de emergência após hemorragia cerebral. Pois é, ele teve uma hemorragia cerebral que está relacionada àquele tombo que ele levou 51 dias atrás. Ele caiu no banheiro, bateu a nuca, se machucou, você se lembra dessa história? E uma coisa tem a ver com a outra. Pois é, Lula piorou visivelmente à tarde, mas deixou reunião sem alarde. O que aconteceu? Mais ou menos uma semana para cá, o Lula tem sentido dores de cabeça, né? E aí, dor de cabeça aqui na região frontal da cabeça. E aí, essa dor de cabeça vem aumentando, vem sendo insistente. Quando foi ontem, essa dor estava pior. Ele estava indisposto o dia inteiro, várias pessoas que estiveram com ele disseram que ele estava indisposto, passando um pouco mal, mas estava trabalhando, trabalhou normal o dia inteiro. Inclusive, à tarde, ele tinha uma reunião, fez essa reunião com o Arthur Lira, o presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Estavam discutindo lá a reforma tributária, o pacote do corte de gastos, a questão das emendas, que tem um imbróglio para ser resolvido aí. A reunião aconteceu normalmente. O Lula não se queixou, não reclamou, terminou a reunião um pouco mais cedo, porque já estava se sentindo bem mal, mas não deu muito alarde para ninguém, não. Aí ele foi até o ambulatório médico do Palácio do Planalto. Tem uma médica que acompanha o Lula assim, no dia a dia, que fica lá no ambulatório, atende todos os funcionários do Palácio do Planalto e, obviamente, o presidente também. Ela examinou o Lula, a dor de cabeça estava aumentando muito, e falou: vamos para o hospital. É melhor checar isso, porque já era esperado que isso pudesse acontecer. Lula, então, foi para a unidade do Sírio-Libanês lá em Brasília, no hospital. E aí passou por um exame de ressonância magnética. E esse exame de ressonância magnética revelou que tinha uma hemorragia no cérebro do Lula. E aí o pessoal falou: ó, é urgência, tem que botar ele no avião, levar para São Paulo para ser operado lá, porque lá tem mais recurso. Então Lula foi colocado no avião presidencial, levado ainda de madrugada para São Paulo. Chegando em São Paulo, foi direto para o centro cirúrgico, foi operar o cérebro para poder tirar esse coágulo, né? Essa hemorragia que ele estava no cérebro. O que é hemorragia intracraniana que fez Lula ser operado às pressas? É um tipo de rompimento de vasos sanguíneos que acontece dentro da sua caixa craniana, entre o osso e as diversas membranas, né? Tem umas membranas protetoras do cérebro, então o cérebro não fica em contato direto com o osso. Tem 4 ou 5 membranas, que são chamadas de meninges, que
que são como se fosse um saco e o cérebro está dentro desse saco. São vários sacos, um dentro do outro. E aí é em uma dessas membranas que teve essa inflamação que levou o Lula para o hospital, por conta da dor de cabeça. Quais os riscos de pancadas na cabeça e o que pode causar? Então, esse episódio que aconteceu agora está totalmente ligado àquela queda que o Lula sofreu 51 dias atrás, no dia 19 de outubro. Ele cai no banheiro, lembra disso? Lula sofre sangramento cerebral após queda em banheiro. Saiba o estado de saúde do presidente da República. Naquela época, essa matéria é de 2 dias depois, ele estava lá sentado num banquinho no banheiro, cortando a unha do pé, e aí quando ele foi colocar o estojo com as coisas de cortar a unha lá em cima da pia, do jeito que ele se virou, ele se desequilibrou, caiu de costas, bateu a nuca no chão, teve um corte, e aí levou 5 pontos na época. Tá aqui a imagem, ó. Essa é a nuca do Lula, tá aí os pontos que ele levou. Isso apareceu numa das cerimônias, depois que ele já tinha voltado a trabalhar, um fotógrafo conseguiu fazer esse registro que mostra aí o ferimento na cabeça do Lula. Lula tem complicação comum em idosos e não terá sequela, dizem médicos. Sim, idosos que sofrem quedas, que batem a cabeça, podem desenvolver hemorragia cerebral bastante tempo depois, não necessariamente ali nos primeiros dias. Por quê? Quando ocorre essa pancada, além da pancada no local especificamente, no caso do Lula foi aqui na nuca, essa batida de cabeça faz o cérebro chacoalhar dentro do crânio. E essa chacoalhada pode romper vasos sanguíneos que estão espalhados em todas as regiões da cabeça. Então, não necessariamente ele vai ter um problema no próprio local onde ele bateu. No caso do Lula, nem foi. Foi em outra região da cabeça. Furo no osso e drenagem. Como é que é o procedimento e ao qual Lula foi submetido? Então, ele foi submetido a uma trepanação. Está aqui, ó. Esse é o nome do procedimento. Trepanação. No começo, a primeira notícia que foi divulgada falava que ele foi submetido a uma craniotomia. Mas não é. Depois foi corrigido e informado que foi uma trepanação. Eu te explico por que isso é importante. Qual é a diferença? Então, ó, esse aqui é o osso frontal da cabeça. Foi exatamente nessa região que o Lula começou a sentir dor de cabeça. Mais especificamente do lado esquerdo da cabeça. Aqui no alto, no lado esquerdo. Então, essa era a região que estava tendo esse coágulo, essa hemorragia cerebral. Então é feita uma perfuração, um buraco mesmo, desse tamanho, do tamanho de uma moeda de R$1, mais ou menos. É feito um buraco na cabeça e é colocado um dreno para poder drenar esse sangue que está saindo desses vasinhos. E aí esse buraco que é aberto na cabeça, depois ele pode até vir a ser tampado, protegido e tal. Agora, isso é a trepanação, é um buraco. A craniotomia, na verdade, é um buraco maior. Você tira um tampo da cabeça, depois coloca esse tampo de volta na cabeça. Então é uma coisa grande. Não é o caso do Lula. Foi um furo para colocar esses drenos. E aí, é importante atingir o cérebro do Lula. O Lula pode sofrer alguma sequela, perder algum sentido. Então, não. Segundo o que os médicos estão informando, não. Por quê? Porque a hemorragia não é diretamente no cérebro. Essa imagem aí, ó, é exatamente as camadas que tem entre o crânio e o cérebro propriamente dito. Né? Você vê, ó, primeira camada, que é essa de cima rosa, isso aqui é o scalp, é na verdade o couro cabeludo. Aí embaixo aqui de amarelo, o crânio, o osso mesmo do crânio. Depois tem mais 4 membranas que são as meninges. Essas 2 azuis aqui, uma terceira aqui, uma quarta aqui já colada no cérebro, e abaixo disso é o nosso cérebro. Onde que foi a lesão do Lula? Aqui, ó, entre essa segunda membrana azul, a de baixo, e essa primeira branquinha aqui, que está logo antes da última camada entre o cérebro e o crânio. Então, a hemorragia teria ocorrido nessa membrana aqui, que é chamada de dura mater, que é uma, 2, 3, 4 membranas que tem entre o osso e o cérebro. Então, por conta disso, o cérebro não foi afetado diretamente. Por isso que o Lula já acordou da cirurgia, já conversou, está consciente, já dormiu de novo, já acordou de novo. Todas essas informações já foram divulgadas por pessoas ligadas ao presidente que estão acompanhando aí a recuperação dele. O Lula vai ter que se afastar da presidência? É bem provável que sim. Tá? Essa entrevista aqui no UOL é do médico Fernando Gomes Pinto, ele é neurocirurgião,
especialista nesse tipo de lesão que o Lula teve. E ele explica que a recuperação não é tão rápida assim. Porque os médicos do Lula estão dizendo o seguinte: semana que vem ele já vai estar em Brasília. Ok, o que não quer dizer que ele já vai estar trabalhando, né? Segundo o próprio médico, a recuperação desse tipo de problema pode levar até um mês, ou às vezes até mais. Principalmente numa pessoa já de mais idade. O Lula acabou de fazer 79 anos agora em outubro, então já é um idoso, não tem a mesma velocidade de recuperação das pessoas jovens, então pode sim levar a um tempo maior de recuperação. Vamos ver, porque o Josias de Souza perguntou para ele justamente isso. É caso do vice assumir? O que o senhor recomendaria se o senhor fosse o médico do Lula nessa circunstância? Olha o que o médico responde. Presidente da República, né, e tem atribuições. Passou-se uma ideia durante a coletiva de que ele já estaria em Brasília na semana que vem. Se fosse seu paciente submetido a uma trepanação, o senhor acha que ele necessitaria de uma licença médica? E, tendo em vista que estamos falando do presidente da República, seria o caso de o vice-presidente assumir temporariamente as responsabilidades do cargo? Quanto tempo o presidente, num procedimento como esse, precisaria para se recuperar plenamente? Olha, estou falando por mim, doutor Fernando Gomes Pinto. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Veja, ele vai ficar internado no hospital, correndo tudo bem, sem nenhuma intercorrência, de 72 horas a 5 dias. Com 10 a 15 dias retiramos os pontos. Frente à natureza do trabalho, é óbvio que ele vai precisar de um tempo de recuperação neurofuncional estendido. Eu diria que, normalmente, depois de um mês, talvez seria um momento adequado para ele retornar às suas funções, a depender da sua evolução. Não estou falando que ele não teria condição, mas do ponto de vista humano, isso até seria mais honesto para ele como indivíduo. E sim, a gente tem um vice-presidente que está totalmente habilitado e capaz para auxiliar e comandar o país enquanto esse processo de recuperação acontece. Pelo que o senhor está dizendo, pelo menos um mês de licença médica ele deveria tirar. Eu aconselho isso. Tá aí. Então, com base nessa informação, a gente pode de fato esperar que a recuperação do Lula seja um pouco mais lenta, porque é uma cirurgia no cérebro, né, gente? Isso é bastante sério. Inclusive, ele tinha agendas programadas nessa terça-feira, né? Ele ia receber chefe de Estado, e aí o Alckmin já assumiu a agenda que ele tinha no Palácio do Planalto. O Alckmin foi para lá e já foi fazer as reuniões que o Lula tinha agendado. Amanhã tem outras reuniões, ainda vai ser decidido se essas reuniões vão ser ou adiadas, canceladas, ou se vão ser mantidas com o Alckmin. Mas é bem provável que o Alckmin tenha que assumir a presidência durante alguns dias nesse período de recuperação do Lula. É muito pouco provável, impossível não é, mas é muito pouco provável que ele tenha condição de assumir as funções da presidência da República ainda esse ano. A gente já está no dia 10 de dezembro, dificilmente Lula volta a exercer as funções de presidente nesse ano de 2024. E aí, se isso acontecer, esse restinho de negociação aí com o Congresso por causa do pacote de corte de gastos, por causa da reforma tributária, falta 10 dias de atuação do Congresso Nacional e o Lula não estava participando ativamente das negociações, não vai poder. Isso vai ter que ser assumido pelo Fernando Haddad ou pelo próprio Alckmin, porque o Lula agora vai precisar de um tempo maior de recuperação. Mas a notícia boa é justamente que ele se recupera bem após mal-estar e cirurgia de emergência, mas deve permanecer sob observação em UTI. Como eu disse também, é mais comum que esse tipo de situação tardia, né, de dar uma hemorragia depois de 2 meses, depois de um bom tempo, é bem comum em idosos. Isso acontece com alguma frequência. Inclusive, não está descartada a possibilidade de acontecer de novo, dele voltar daqui a 2, 3 meses, ter uma outra hemorragia cerebral e ter que passar novamente por um outro procedimento cirúrgico. Isso não está descartado, em razão da condição de saúde do Lula, do fato dele ser já uma pessoa de 79 anos. Isso é relativamente comum de acontecer. Agora, todos os médicos ouvidos até o momento, não só os médicos do presidente, mas também os médicos do hospital sírio-libanês que deram entrevista, estão dizendo que o Lula não vai ter sequelas, não vai ter problema de se comunicar, não vai ter o raciocínio afetado, não vai ter problema de locomoção, nada disso, porque primeiro porque descobriu rápido e tem toda a estrutura para ser atendido, é o presidente da República, e aproveito inclusive para falar disso, porque tem uma galera que vai em tudo quanto é postagem que menciona o estado de saúde do Lula para falar, por que não vai para o SUS, não é viva o SUS e não sei o quê. E quem fala essas pessoas são as pessoas que adoram
um ex-presidente que não sai do hospital Nova Star, que é um dos hospitais mais caros e mais chiques de São Paulo também. Então, assim, presidentes da República têm sim um tratamento de saúde diferenciado e tem que ter mesmo, por quê? Porque esse sujeito é o líder da nação, é o líder político da nação. Então é óbvio que existem todas as condições para preservar a saúde dele o máximo possível, porque esse cara tem que dirigir o país. É por isso. E por isso que nenhum presidente vai para o SUS. Nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Bolsonaro, inclusive, nunca pisou no hospital do SUS, porque antes de ser presidente, ele era militar. E militar tem um hospital separado, só para eles. Tem os hospitais militares. Lá no Rio de Janeiro tem um hospital militar que é feito só para eles. Um hospital gigante, cheio de estrutura, muito dinheiro envolvido para garantir a saúde. Até a previdência deles é separada. Então, assim, é uma bobagem esse papo de ficar perguntando do SUS, é uma besteira, porque a gente não está falando de um cidadão comum, a gente está falando do presidente de um país. E esse tratamento que o presidente recebe não é só no Brasil. Qualquer presidente de qualquer nação tem à sua disposição toda a melhor estrutura de saúde disponível, justamente porque esse sujeito tem que viver bastante, o suficiente para administrar o país por 4 anos. Então vamos parar de bobagem, né? É só picuinha. Para você que está desejando a morte dele, esse aí, para você não tem nem nada para falar, tá? Você não devia nem estar aqui assistindo esse vídeo até agora. Tchau. Mas é isso. Espero que você tenha entendido. Se tiver novidades em relação ao estado de saúde do presidente, eu volto aqui para atualizar, para explicar mais alguma coisa. Mas, por enquanto, são essas as informações que a gente tem a respeito da saúde do presidente. Mas vamos continuar acompanhando. Um abração para você. Tchau.